Olá, bom dia a todos. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz então do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Hoje daremos então continuidade ao projeto Os 12 Passos da Recuperação à Luz do Espiritismo, caminho de libertação e elevação espiritual, que é realizado então pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, Amor e Caridade. O projeto ele tem então como objetivo apresentar os 12 passos utilizados então por grupos de apoio, propondo um caminho complementar voltado à libertação de dependências de qualquer tipo, dependências químicas, comportamentais e das imperfeições morais, favorecendo com isso a reeducação do espírito. Hoje, então, refletiremos sobre o primeiro passo, iluminados pelo ensinamento do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro passo, ele nos afirma: admitimos que éramos impotentes perante nossa adicção e que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Essa frase, simples em aparência, contém uma profunda revolução interior. Porque admitir a impotência é talvez um dos atos mais difíceis para o ser humano. Nós fomos educados a sermos fortes, independentes, capazes, e a sociedade ela valoriza então o controle, a autossuficiência e o sucesso. E de repente, o primeiro passo nos convida a declarar exatamente o oposto. Eu não consegui. Eu perdi o controle. Mas espiritualmente, então, falando, esse reconhecimento ele não é uma derrota, ele é lucidez. O que de fato, então, este primeiro passo nos convida a reconhecer em nós mesmos? De que maneira os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo esclarecem e fortalecem esse momento de tomada de consciência e sincero reconhecimento interior? Então, acompanhe conosco esse episódio dedicado ao primeiro passo. Eu me chamo, então, nessa reencarnação, Patrick Ribeiro, sou trabalhador voluntário da doutrina espírita no SEBMAC, e eu e a minha colega estaremos, então, juntos com vocês nessa jornada de aprendizado, de libertação e elevação espiritual, buscando compreender como cada passo pode, então, se transformar em um instrumento real de renovação interior. Bom dia, meu nome é Thaís, sou colaboradora da Doutrina Espírita, através do Centro Espírita SEBMAC nos ingleses. A negação é um dos mecanismos psíquicos mais frequentes na doença da adicção. Trata-se de um processo defensivo pelo qual a pessoa minimiza, racionaliza ou distorce a gravidade do próprio comportamento, mesmo diante de prejuízos evidentes. Frases como eu paro quando quiser, não é tão grave assim, ou todo mundo faz, ilustram essa distorção cognitiva. Do ponto de vista clínico, a negação ela funciona como uma barreira que impede que o indivíduo reconheça a perda de controle e a progressão do transtorno. Uma das maneiras mais fáceis e eficazes de saber que estamos negando é quando damos desculpas plausíveis, mas também inverídicas sobre o nosso comportamento. Segundo o livro intitulado O Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos, trazemos algumas reflexões que serão utilizadas em alguns momentos da nossa fala. Nesse sentido, é importante você tentar responder as perguntas que nós iremos aqui fazer, realizando efetivamente os passos comentados para seguir no seu processo de evolução e na sua recuperação. Então, reflita. Dei desculpas plausíveis, mas inverídicas sobre o meu comportamento? Quais foram? Tenho agido compulsivamente, levado por uma obsessão e depois fingindo que planejei agir dessa maneira? Quando? Como tenho culpado outras pessoas pelo meu comportamento? Como tenho comparado a minha adicção com a adicção de outras pessoas?
minha dicção já é suficientemente ruim, mesmo que não a compare com a de ninguém? Tenho comparado alguma manifestação atual da minha dicção com a maneira com que a minha vida era antes de ficar limpo? Estou atormentado com a ideia de que deveria ter um comportamento melhor? Acho que tenho informação suficiente sobre adicção e recuperação para controlar o meu comportamento antes que ele me escape? Estou evitando agir porque temo me envergonhar ao encarar os resultados da minha adicção? Estou evitando agir por medo do que os outros irão pensar? Então, do ponto de vista trazido pelo Evangelho no capítulo já mencionado, nós temos o questionamento: por que uns nada conseguem ao passo que outros a tudo parece sorrir? Todavia, o que a gente ainda menos compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa também há de ser essa causa. E outro ponto, então, relevante é compreender que essa dor, esse desespero causado pela dependência, por mais difícil que seja aceitar no momento, pode então funcionar como um mecanismo de despertar. No Evangelho, encontramos a máxima de Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Essa afirmação, à primeira vista paradoxal, adquire uma profunda coerência quando analisada à luz da experiência humana e, particularmente, da realidade da adicção. O primeiro passo, então, rumo à transformação, quase sempre só acontece quando a dor se torna incontornável. Enquanto o sofrimento parece aí administrável, o dependente ainda sustenta a ilusão de controle. Contudo, chega um momento em que a dor então deixa de sussurrar e passa a gritar. O Evangelho ensina então que a aflição não é uma punição divina, mas um mecanismo de despertar. No item 4 do capítulo 5, lemos que as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se preferirem, tem duas fontes aí bem diferentes que importa distinguir. Umas têm a sua causa na vida presente e outras fora dessa vida. Assim, a adicção então pode decorrer de escolhas atuais, influências ambientais, conflitos emocionais e padrões comportamentais adquiridos, mas também pode estar aí vinculada a tendências pretéritas enraizadas na trajetória espiritual do ser. Essa compreensão, ela não implica em condenação, oferece para nós uma explicação. E toda explicação lúcida gera então responsabilidade e não culpa. Quando se afirma então que o homem é muitas vezes o artífice de seus próprios infortúnios, não se trata de acusação, mas de libertação. Se fomos capazes de construir então desequilíbrios, também somos capazes de reconstruir a própria vida. Neste contexto, a dor então ela deixa de ser um castigo e ela passa a ser advertência e uma oportunidade de regeneração. O que parecia uma maldição pode revelar-se então uma bênção. A adicção, que à primeira vista representa aí o fundo do poço, pode converter-se em um ponto de virada espiritual. Quantos dependentes em recuperação não se tornam aí exemplos então de fé, de serviço e transformação? Sem a queda, talvez eles jamais despertassem. Bem-aventurados aflitos, então ganha um novo significado. A aflição, ela é então o chamado da alma para a consciência. E a progressão da adicção, frequentemente, conduz aí a um estado interno de profundo desespero, de perda de sentido e isolamento. Um ponto que já não é possível, então, negar aí a natureza do problema.
As estratégias de racionalização e negação deixam então de sustentar a narrativa de controle, e a pessoa começa a perceber a extensão dos prejuízos emocionais, familiares, profissionais e espirituais acumulados. Instalam-se então sentimentos de impotência, vergonha e solidão, acompanhados aí da crença de que ninguém poderia compreender ou auxiliar. O isolamento torna-se então um dos aspectos mais críticos dessa fase. A doença afasta dos vínculos saudáveis e reforça o recolhimento, seja por culpa, seja por medo de julgamento. E, paradoxalmente, quanto maior o isolamento, maior a tendência de aprofundamento do comportamento compulsivo, formando então um ciclo autoperpetuante. Contudo, é justamente também neste ponto, é justamente neste ponto que ocorre a ruptura, que pode surgir então o divisor de águas. Quando o desespero, ele é então reconhecido aí com honestidade, ele se transforma no primeiro passo real em direção à recuperação, abrindo espaço então para pedir ajuda, para restaurar conexões e iniciar então um processo autêntico de reconstrução espiritual e existencial. Então, antes de começarmos nossa jornada sobre recuperação, vamos então refletir mais um momento. Que tipo de crise, então, me trouxe para a recuperação? Que situação me fez trabalhar formalmente o primeiro passo? Quando foi que reconheci pela primeira vez a adicção como um problema? Tentei corrigi-lo? Se tentei, como foi? Caso contrário, por que não tentei? E admitir a impotência não é declarar fraqueza moral, né? Nem assumir inferioridade espiritual. Sobre o ponto de vista psicológico e espiritual, trata-se de reconhecer com lucidez que houve uma perda de controle, que o orgulho foi ferido, que existiu um auto-engano e que determinados padrões passaram a se repetir de forma compulsiva. Impotência aqui, então, não significa incapacidade absoluta para viver ou decidir. Significa reconhecer que, diante de determinada dependência, seja uma substância, um comportamento, uma compulsão emocional ou um padrão moral, né, recorrente, a autonomia ela foi gradualmente comprometida. Toda dependência começa com uma sensação de domínio. A pessoa acredita que escolhe quando começa e quando termina. A impressão inicial é de liberdade. No entanto, a maneira sutil e progressiva, o hábito se transforma em necessidade. A necessidade se converte em compulsão e a compulsão passa, então, a influenciar as decisões, os relacionamentos, as escolhas profissionais e o próprio equilíbrio emocional da pessoa. Então, aquilo que parecia uma liberdade torna-se uma prisão. No campo íntimo, admitir a impotência não é apenas reconhecer intelectualmente o problema. Não basta compreender racionalmente que algo está fora de controle. É necessário aceitar com o coração. É abandonar a negação, descer do pedestal do orgulho e se permitir enxergar a própria vulnerabilidade sem justificativas. No Espiritismo, aprendemos que o espírito encarnado traz consigo tendências, inclinações e imperfeições ainda não superadas. Orgulho, egoísmo, vaidade, impulsividade são expressões do nosso estágio evolutivo. A dependência, então, ela não surge do nada, ela encontra esse terreno fértil nas fragilidades morais que nós ainda estamos aprendendo a transformar. Então, enquanto esse orgulho, né, sustenta a afirmação silenciosa, eu controlo, a realidade demonstra o contrário, por meio das recaídas, né, por meio das promessas que não foram cumpridas e daqueles ciclos que se repetem.
É por isso que o primeiro passo exige de nós uma profunda humildade. A humildade, então, é aí como fosse uma porta de transformação. No capítulo 7 do Evangelho, Bem-aventurados os pobres de espírito, Jesus exalta a humildade. Ser pobre, então, de espírito, não é ser intelectualmente limitado. É reconhecer que não somos, então, completos, que ainda estamos, então, em um processo de aprendizado. Sem humildade, não há progresso. Enquanto negamos a realidade, permanecemos estagnados. A negação é um mecanismo de defesa do ego. É mais fácil justificar do que assumir. É mais confortável culpar circunstâncias externas do que admitir responsabilidade. Então, o primeiro passo rompe essa barreira. Este é o momento em que o Espírito diz: eu não estou conseguindo sozinho. E esse, então, é o primeiro gesto de maturidade espiritual. As provas, elas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Podemos então explicar o significado dessa frase colocando a importância de sermos então inteligentes perante as nossas escolhas e as nossas impotências. Assim, reconhecer a própria limitação é o início da cura. A dor, ela deixa então de ser encarada como um castigo e passa a ser uma oportunidade de aprendizado. Para trabalhar então o primeiro passo, precisamos então provar para nós mesmos profundamente a nossa potência. Seguindo então a nossa reflexão, responda então com calma, no seu tempo, cada uma das questões a seguir. Perante o que exatamente eu sou impotente? Fiz coisas na minha adicção ativa que nunca teria feito em recuperação? Que coisas foram essas? O que fiz para sustentar a minha adicção que foi completamente contra todas as minhas crenças e valores? Como a minha personalidade muda quando estou agindo movido pela minha adicção? Por exemplo, eu fico arrogante, egocêntrico, mal-humorado, passivo a ponto de ser incapaz de me preservar, manipulador, chorão. Manipulo os outros para manter a minha adicção? Como? Tentei parar de usar e descobri que não conseguia? Já tentei parar por minha conta e descobri que a vida estava tão dolorosa sem consumir que a abstinência não durou muito tempo? Como foram essas tentativas? De que forma a adicção me levou a machucar a mim e aos outros? O primeiro passo, então, nos pede a aceitação de dois fatos. Primeiro, que somos impotentes perante a nossa adicção, e segundo, que nossas vidas se tornaram incontroláveis. Na visão espírita, a perda de controle na adicção é compreendida como um processo de desequilíbrio progressivo entre a vontade, os impulsos e as tendências do espírito encarnado. O ser humano, ele é dotado de livre-arbítrio, porém, esse livre-arbítrio pode ser fragilizado quando a criatura passa a ceder repetidamente aos próprios impulsos, criando hábitos que se transformam em condicionamentos. A repetição consolida inclinações, enfraquece a autodisciplina e reduz a capacidade de resistência moral, gerando a sensação, então, de impotência diante do comportamento. Então, entende-se que o espírito é responsável por suas escolhas, mas também está em um processo contínuo de aprendizado. E nesse sentido, a perda de controle não significa condenação, mas uma oportunidade educativa. Revela que a vontade precisa ser reeducada e também fortalecida. E o reconhecimento dessa realidade é um passo essencial para a regeneração, porque ao admitir o desequilíbrio, o indivíduo abre espaço também para o auxílio espiritual,
para o tratamento adequado e o esforço consciente da sua transformação. Então, vamos mais uma vez refletir sobre isso. O que a perda de controle significa para mim? Já fui preso ou tive problemas legais devido à minha adicção? Já fiz alguma coisa pela qual pudesse ser preso se descobrissem? Qual foi? Que problemas tive no trabalho ou na escola devido à minha adicção? Que problemas tive com meus amigos devido à minha adicção? Insisto em fazer as coisas do meu jeito? Como minha insistência afeta meus relacionamentos? Levo em consideração as necessidades dos outros? Como minha falta de consideração afeta os meus relacionamentos? Sou responsável pela minha vida e pelas minhas ações? Sou capaz de dar conta das responsabilidades sem ficar sobrecarregado? Como isso tem afetado minha vida? Desestruturo-me quando as coisas não acontecem de acordo com o planejado? Como isso afeta minha vida? Lido com todo o desafio como se fosse um insulto pessoal? Como isso tem afetado minha vida? Estou sempre imaginando crises, reagindo a todas as situações com pânico? Como isso tem afetado minha vida? Ignoro os sinais de que alguma coisa pode estar seriamente errada com minha saúde ou com meus filhos, pensando que as coisas vão se ajeitar? Descreva. Já prejudiquei alguém devido à minha adicção? Descreva. Tenho acessos de raiva ou reajo aos meus sentimentos perdendo o respeito próprio ou o senso de dignidade? Descreva. Usei drogas ou agi de acordo com a minha adicção para mudar ou reprimir meus sentimentos? O que estava tentando mudar ou reprimir? Vamos seguir então desdobrando esse primeiro passo e precisamos também falar então sobre reserva e rendição. O que são reservas? São então condições internas que estão ocultas, exceções mentais ou cláusulas silenciosas que a pessoa mantém mesmo após decidir aí parar de beber, por exemplo, ou de praticar algum comportamento aí que gera dependência. Então, exemplos típicos. Eu nunca mais bebo, a não ser um casamento. Dessa vez eu controlo. Se a minha vida melhorar, talvez eu possa aí voltar a consumir socialmente. Meu problema não é tão grave quanto os dos outros. Ou mesmo pensar que é possível aí manter a amizade das pessoas com quem usávamos ou de quem comprávamos drogas. Podemos achar que parte aí do processo dos 12 passos de recuperação não serve para nós. Ou mesmo planejar usar somente em situações extremas. Então as reservas normalmente encontram-se escondidas. E não somos aí plenamente conscientes delas e se faz necessário admitir e compartilhar o que estamos sentindo para nos libertarmos dessas falsas convicções. Tecnicamente, a reserva é a ambivalência não resolvida. Psicologicamente, é a negação residual. E espiritualmente, é a falta de entrega integral. Enquanto houver reserva, não há então sobriedade sólida, há apenas tentativa de controle. Dessa forma, vale refletirmos. Aceitei completamente a minha adicção? Acredito que ainda possa me relacionar com as pessoas da minha ativa? Ainda posso ir aos lugares da ativa? Penso que é razoável manter perto de mim objetos de uso só para me lembrar ou para atestar a minha recuperação? Em caso afirmativo, por quê? Existe alguma situação que, na minha opinião, não vou conseguir superar limpo? Algum acontecimento tão doloroso que me leve a usar para sobreviver à dor? Penso que, com algum tempo limpo
ou em circunstâncias de vida diferentes, eu seria capaz de controlar o meu uso de drogas? A que reservas ainda estou me apegando? Agora, falando em rendição, percebemos que ela já aparece, então, descrita no primeiro passo. Vamos relembrar o que ela nos diz. O primeiro passo, então, nos diz: admitimos que éramos impotentes perante nossa adicção e que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Então, rendição não é fraqueza, é um reconhecimento lúcido e objetivo da perda de controle. Características, então, da rendição verdadeira é a aceitação da impotência, o abandono da ilusão de autocontrole e a disposição, então, para a ajuda, a abertura também ao poder superior, que a gente vai estar falando mais no segundo e no terceiro passo. Rendição não é, então, desistir da vida. Somente não queremos que nossas vidas sejam como antes. Não queremos aí continuar nos sentindo da mesma maneira. Então, analisemos mais um pouco. Qual é o meu temor quanto ao conceito da rendição, se é que eu o tenho? O que me convence de que não consigo mais usar satisfatoriamente? Consigo aceitar que nunca irei retomar o controle, mesmo depois de um longo período de abstinência? Posso começar a minha recuperação sem uma rendição completa? Como seria a minha vida se eu me rendesse completamente? Posso continuar a minha recuperação sem uma rendição completa? Lembrando então que no Espiritismo, a raiz do sofrimento moral ela está então no orgulho e no egoísmo. A recaída, ela começa muito antes do primeiro gole. Ela começa na mente, né? Na reserva. No Espiritismo, poderíamos dizer então que a queda moral começa no pensamento. A reserva é uma porta entreaberta para o velho padrão vibratório, ainda presa então no orgulho e no auto-ego. Já a rendição, ela fecha a porta do orgulho e abre a da confiança em Deus, pois demonstra humildade, lucidez e confiança. A sobriedade depende da rendição. No Espiritismo, a evolução então depende da humildade, e ambos convertem para a mesma verdade. A transformação, ela começa quando o ego deixa então de comandar. E também é importante esclarecer que o primeiro passo não diz somos culpados, ele diz somos impotentes, porque a culpa paralisa e a responsabilidade transforma. Então, o Evangelho vem nos ensinar que as expiações são temporárias e também subordinadas ao arrependimento e à reparação. Nenhuma queda define o espírito para sempre, e sempre há possibilidade de um recomeço. O primeiro passo, então, ele fala da impotência. Para o orgulho humano, isso soa como um fracasso, como já comentamos aqui. Mas para o espírito em crescimento, é uma libertação. No item 18, encontramos quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos. Ele não se referia somente aos que sofrem, mas àqueles que sofrem com resignação. Então, reconheça a impotência não é desistir da vida, é desistir do orgulho. É dizer, eu não consigo sozinho, eu preciso de ajuda, eu preciso de Deus. A verdadeira força, ela começa quando a gente aceita essa fragilidade com humildade e assumimos com coragem o compromisso dessa transformação. Talvez muitos que estão ouvindo aqui conosco não enfrentem uma dependência química, mas todos nós temos as nossas adicções morais, o orgulho, a vaidade, o controle, né, necessidade de aprovação, ressentimento, enfim. O primeiro passo, então, ele pode ser aplicado à nossa reforma íntima.
Nós admitimos que somos impotentes perante as nossas imperfeições. Admitimos que sozinhos recaímos nos mesmos padrões. Talvez o primeiro passo espiritual seja reconhecer: ainda não sou o espírito que desejo ser. E isso é libertador. Então, como a gente vive o primeiro passo no nosso dia a dia? Viver o primeiro passo é exercitar todos os dias a consciência da própria limitação e a disposição para não retomar o controle ilusório. Isso se concretiza por meio de uma autoanálise sincera, né, respondendo às questões colocadas aqui, reconhecendo com honestidade as próprias fragilidades, os padrões de comportamento, realizando o evangelho no lar como uma disciplina espiritual e a harmonização do ambiente, fazendo uma prece constante, né, fortalecendo a conexão com Deus e buscando o amparo superior dos nossos anjos da guarda, a vigilância dos pensamentos, prevenindo a formação dessas reservas mentais daninas e dos autoenganos, e a busca ativa da ajuda, né? Seja em grupos de apoio, acompanhamento terapêutico ou até mesmo assistência espiritual. Então, viver o primeiro passo não é um ato isolado, é uma prática diária de humildade, de lucidez e uma ação consciente. Chegamos então ao final do segundo episódio, dedicado ao primeiro passo do projeto Os 12 Passos de Recuperação à Luz do Espiritismo, um caminho de libertação e elevação espiritual. Hoje falamos então sobre o verdadeiro nascimento da reforma íntima. É o momento em que o espírito deixa então de justificar os seus erros e começa com lucidez a assumir a própria responsabilidade. Quantas reflexões importantes iniciamos hoje? O primeiro passo, ele não menciona explicitamente Deus. Essa compreensão, ela se aprofunda no segundo e no terceiro passo. Mas ela prepara, então, um terreno espiritual aí que é indispensável. Quando eu admito a minha impotência, automaticamente eu reconheço que preciso de algo maior do que eu. O Espiritismo ensina que Deus não envia o sofrimento por capricho, mas permite as provas como um caminho então de crescimento. A dor, ela abre espaço para a transformação. E sendo assim, sem humildade, não há então uma transformação verdadeira. Se algo do que foi compartilhado tocou você, saiba que não está sozinho. Toda mudança começa quando reconhecemos as nossas fragilidades e aceitamos caminhar, passo a passo, em direção ao equilíbrio e à elevação espiritual. Fiquem com Deus e esperamos você no próximo vídeo, quando daremos início ao estudo do segundo passo. Gratidão. Queridos irmãos, que esse projeto seja verdadeiramente um espaço de aprendizado, acolhimento e de reconstrução. Deus confia em nossas capacidades de recomeçar e nós também precisamos confiar. Seguimos juntos, um passo de cada vez. Esta jornada não promete a ausência de dificuldades, mas nos convida de uma forma sincera à consciência e à responsabilidade, favorecendo um processo gradual e consistente de transformação interior. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Se esse conteúdo fez sentido para você, convidamos a curtir, comentar e compartilhar com quem possa se beneficiar. Se inscreva no canal para continuarmos unidos nessa caminhada de crescimento e renovação espiritual. Sigamos firmes, com fé
perseverança e disposição para recomeçar sempre que for necessário. E lembre-se, você não está sozinho. Que assim seja, só por hoje.